Essa melodia é um pouquinho diferente do que a gente viu da semana passada. Essa melodia, ela é assim, ó. Na, 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 na. De novo. Na, 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 na. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. 121. Eu já li o Salmo no iniciozinho, para caso alguém chegou um pouquinho depois, então pode procurar o Salmo e fazer uma leitura rápida para se contextualizar. Esse Salmo tem como título na Bíblia RA, Deus, o fiel guarda dos homens. Esse não é um salmo difícil de ser estudado. Ele também faz parte da coleção dos 15 salmos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, cuja coleção é chamada de Cânticos de Romagem, ou então Cânticos de Peregrinação. Para quem faltou na semana passada, nós dissemos que os Cânticos de Peregrinação eram hinos entoados pelo povo de Israel nas suas peregrinações até a cidade de Jerusalém. Então, eles iam de vários cantos da Palestina e do mundo do Antigo Testamento, cantando e recitando estes salmos ao longo do caminho. Então, é uma coleção que vai do 120 ao 134. Estudamos na semana passada o Salmo 120. Se você perdeu e quiser rever, ele está gravado lá no canal do YouTube. E hoje vamos estudar, então, o segundo destes salmos, que é o Salmo 121. Provavelmente você já leu esse salmo muitas vezes. E é provável que você também já tenha utilizado a leitura desse salmo para consolar amigos, parentes, familiares, conhecidos, cuja situação estavam atravessando por alguma dificuldade. Ou é possível que também você já tenha lido para o seu próprio consolo em algum momento de adversidade da sua própria vida. Você sente medo quando você faz uma viagem? Já sentiu aquele frio na barriga quando ia se aproximando? Porque talvez era a primeira vez que você iria andar de avião? Ou quem sabe você teria que dirigir por um longo trecho pela primeira vez numa BR e você estava inseguro? Ou quem sabe a viagem que você faria era uma viagem que representava algum tipo de perigo? Como é que você se sentiu numa dessas situações? E quando você sente medo diante do caminho desconhecido, a gente pode comparar a vida com uma viagem. E as situações daqui
para frente, elas são desconhecidas por nós. E esse desconhecido, para muitas pessoas, traz uma certa angústia, traz um certo medo, especialmente quando imaginamos que nesse percurso de futuro possamos nos deparar com algumas situações que talvez não estejamos tão preparados para lidar com elas. Então, esse é um salmo oportuno. Um salmo oportuno porque ele nos faz justamente repensar ou pensar uma palavra de consolo para essas situações da vida. Mas ele é um salmo, sobre modo oportuno, também para esse tempo que nós estamos vivendo. Ainda estamos vivendo num tempo de dificuldades por conta da situação da Covid-19. Ainda continuamos vendo pessoas perdendo a vida, ainda tem famílias que estão enfrentando a dor do luto por isso, pessoas que estão lutando contra a doença, pessoas que estão lutando contra as sequelas que ficaram dessa doença. Então é um salmo oportuno, porque é um salmo que também nos traz encorajamento. O salmista, quando ele escreve este salmo, a impressão que a gente tem é que ele estava tendo uma visão apenas horizontal. O que significa isso? É essa visão curta que nós temos, a visão de enxergar unicamente a situação em si. Não conseguimos nos distanciar para enxergar um pouco mais longe. Então o salmista parece que está cansado de olhar na mesma direção. Está cansado de olhar para a situação do homem, digamos assim, e então ele resolveu levantar os seus olhos. É assim que começa o salmo. Esse é o segundo salmo da coleção do Cântico de Romagem, e o salmista está diante de uma viagem. Esse é o contexto. No início, provavelmente, da viagem. E a viagem não era tão tranquila assim quanto nós talvez possamos imaginar. Talvez alguns pensem assim, era uma romagem, era uma peregrinação, eles estavam indo para o Templo de Jerusalém, então era uma viagem apenas festiva, bem tranquila. Mas não é isto que nós nos deparamos, quando estudamos um pouco mais a fundo o contexto daquele tempo. A peregrinação do salmista era para a cidade de Jerusalém, na Palestina. Nós, agora falando de uma maneira comparativa e metafórica, também estamos numa peregrinação para a Jerusalém celestial, a Jerusalém do céu, da vida eterna. Então, esse salmo, ele parte de um grupo de pessoas, ou talvez de um salmista solitário, que faz uma pergunta e provavelmente ele mesmo responda. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante agora, quando entrarmos no salmo. Então, o versículo número 1, diante desse contexto do início de uma viagem, o salmista, ele começa dizendo, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Vamos iniciar por esta segunda parte. De onde me virá o socorro? Ao contrário do que a gente possa pensar, o caminho não era um caminho tão de paz. Havia muitos perigos no caminho da Palestina rumo à terra, à cidade de Jerusalém. Ao longo desse caminho, era muito comum encontrar salteadores, ladrões que estavam prontos a roubar, especialmente porque eles sabiam as datas das principais festas, então sabiam as datas nas quais as estradas estariam bem mais movimentadas. Se vocês se lembram, tem a parábola do bom samaritano, onde conta que ele estava viajando e ele foi assaltado, foi espancado e foi deixado quase como morto, jogado ao chão. Então, esse é um dos perigos que a estrada, a peregrinação, ela apresenta. Um outro perigo que talvez aparecesse pela estrada eram os animais selvagens, como os leões, os ursos que apareciam ao longo do caminho. Também os caminhos eram pedregosos, sujeitos a muitos deslizamentos de pedra. Então, passavam na beira de muitos precipícios, de muitas pirambeiras, né, e poderia rolar pedras morro abaixo e acabar acidentando ou até mesmo matando pessoas
que por ali estavam passando. Além do que, esse caminho de peregrinação era em grande parte debaixo do sol escaldante do deserto. Jerusalém é cercado de um lado pelo deserto da Judéia. E durante o dia, o sol do deserto, ele é um sol escaldante que queima. Então, o perigo da insolação, o perigo de ficar doente com toda essa queimadura do sol, ele era muito grande. E em contrapartida, à noite vinha o frio, que também é intenso no deserto. São os paradoxos, né? O calor intenso de dia, o frio intenso durante a noite. E também era durante esse caminho, todos os caminhos na terra, nas terras da Palestina, eram caminhos onde tinham muitas estátuas de ídolos, o que fazia também com que o povo de Israel se sentisse de uma certa forma mal, por passar por ali, estar avistando aquela imensidade de ídolos que não condiziam com a religião do povo de Israel. Então dá a impressão que o salmista, ele seja uma pessoa, porque o salmo começa dizendo no singular, elevo os olhos. Então, parece não ser um conjunto, essa indagação, mas parte de uma pessoa. Então, provavelmente um homem que estava viajando agora com sua família, e levando em conta todos esses perigos que nós descrevemos, ele se sente vulnerável na viagem. Não só temendo pela própria vida, mas também temendo principalmente pela vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Lembrando que também as famílias levavam animais para serem sacrificados no templo, o que fazia com que os ladrões e salteadores ficassem também ainda mais de olho para roubar estes animais. Então, diante de toda essa aflição que o salmista sente, desta viagem que ele vai fazer, e cuja alegria está no final da viagem, mas até chegar lá precisa enfrentar uma porção de obstáculos, o salmista, ele questiona: quem poderá me socorrer? De onde me virá o socorro? Ele pergunta isso a si mesmo. O contexto, então, era um contexto de adversidade, era um contexto de medo, de insegurança. E ele começa dizendo: elevo os olhos para os montes. Que montes são esses? Jerusalém é cercada de muitas montanhas. Mas Jerusalém ficava num dos montes mais altos da Palestina, que é a cidade, que é o Monte Sião, chamado na Bíblia, onde ficava o Templo de Jerusalém. Se vocês observarem, gostaria que alguém lesse o Salmo 125, versículo 2, para a gente contextualizar. 125, 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Muito obrigado. Desde agora e para sempre. Ok. Notem ali no versículo número 2, que em redor de Jerusalém estão os montes. Então, Jerusalém é cercada por uma cadeia de montanhas. Jerusalém, para vocês terem uma ideia da importância da cidade de Jerusalém, do que ela significa para o povo da Bíblia, ela é citada na Bíblia aproximadamente 800 vezes. Isto significa que a cidade de Jerusalém, ela ocupa um lugar especial na vida dos judeus. E depois, claro, consequentemente, não só dos judeus, mas hoje, se a gente for ver, Jerusalém é uma disputa entre os judeus, entre os cristãos e entre os muçulmanos. Então, os povos árabes têm uma disputa, especialmente por aquela terra de Jerusalém, porque ali é vinculado com a cidade de Deus, a cidade da promessa, porque o templo, que fora construído ali no Monte Sião, ele significava para o povo de Israel a própria presença de Deus. Assim como nós, quando vamos ao templo hoje, de uma certa maneira, nós temos ali a presença real de Deus, porque é ali que ele nos serve nos meios da graça, na palavra, no batismo e na Santa Ceia. Como eu já mencionei, Jerusalém ela se situa numa região montanhosa chamada Judéia.
Então, Judéia não é uma cidade, Judéia é uma região, como se a gente quisesse dizer um estado, mas não é assim que chama, né? É uma região. E essa altitude é de 762 metros acima do nível do mar. Então, você pode fazer aí uma ideia, né? Quão alta era a cidade de Jerusalém. Então, para um lado estavam as campinas, as campinas, para o outro lado estavam os desertos, e para o outro lado estavam as terras do mar, né? Das praias. As estradas montanhosas, portanto, ligavam as regiões, o norte até o sul da Palestina. Lembrando que Jerusalém fica no sul. Então, grande parte do povo que vinha do norte passava por estas estradas montanhosas, que eram estradas difíceis. Muitas delas eram estradas muito perigosas, principalmente porque a gente imagina a estrada, hoje a gente pensa numa BR asfaltada. Mas as estradas que a gente está falando aqui daquele tempo eram carreiros, né? Eram carreirinhos assim, abertos no meio das pedras, no meio das árvores, dos espinhos e assim por diante. Então ela fazia divisa, a cidade de Jerusalém, a terra de Jerusalém, ou a cidade de Jerusalém, ela fazia divisa entre o deserto e as terras de semeadura. Então o deserto, por um lado, era uma proteção. Porque para o lado do deserto, se vocês observarem, estudarem um mapa aí no final da Bíblia de vocês sobre a topografia de Jerusalém, vocês vão observar que no lado do deserto tinha um grande penhasco. Então aquele penhasco era uma barreira de proteção natural. Porém, para o outro lado ficavam as terras de semeadura. O que quer dizer isso? Terras que eram boas para o plantio. E essas terras, então, eram mais disputadas, obviamente. Então, Jerusalém tinha uma posição muito privilegiada, porque ela ficava na região mais alta da Palestina. Os montes de Israel ocupam um lugar especial na Bíblia. Se vocês observarem, muitas coisas importantes na Bíblia estão ligadas aos montes. Um desses montes muito especial é o Monte Sião, onde ficava Jerusalém. Mas nós temos também, por exemplo, o lugar do Monte Sinai, onde Moisés subiu e recebeu de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Bom, por que os montes acabam recebendo essa importância tão grande? Primeiro, porque lá foi armado pela primeira vez a tenda, né, da Arca da Aliança. Então, lá passou a configurar a região onde Deus habitava. E por isso, então, passou-se a ter um costume de construir os altares, os lugares de adoração no alto dos montes. Uma forma simbólica por estar mais aproximado com o céu. É a mesma questão das torres das igrejas, que apontam para o alto. E lá, então, era onde, por causa dos templos estarem lá, significava o lugar onde os sacerdotes também administravam o perdão, os sacrifícios, administravam os meios da graça, e por isso os montes ficaram sendo especiais para o povo de Israel. Mas é apenas uma simbologia, né? Hoje, eu sei que existem religiões que fazem uma verdadeira mitologia em cima dos montes, que tem que subir ao monte para orar, porque lá tem mais eficácia a oração, etc. e tal. Não é nada disso. Você botar uma crença numa montanha, né? Você pode orar do mais profundo vale à mais alta montanha do mundo, que Deus vai te ouvir da mesma maneira. Então, os montes, muitas vezes, eles simbolizam a grandeza também da criação de Deus. Porque eles são sinais de autoridade. Os montes são sinais de poder, né? De autoridade, e por isso eles passam a ser o lugar preferido também do povo para adorar a Deus no tempo da Bíblia. Vamos observar um exemplo em Êxodo, segundo livro da Bíblia, vai para lá. Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2. Alguém pode ler. Êxodo 3, 1 a 2. Eu sei que é 3, tá? Mas eu falo 3 porque daí vocês não confundem com 6. 3, 1 a 2.
Posso ler aqui, tá? Obrigado. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Até 3? Isso. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. Ok. Então, vocês notam aqui que Moisés, quando estava apacentando, ele chegou ao monte de Deus, diz ali. Monte de Deus, o Monte Horebe, é uma forma figurativa aqui, ou figurada, para a Bíblia falar ali onde Deus se revelava. Então, Deus escolheu muitas vezes falar com as pessoas no alto dos montes. O próprio Moisés, ele também morre no alto da montanha, quando Deus o chama para lá, e Deus mesmo o sepulta, diz a Bíblia, ninguém sabe onde ele foi sepultado. A Arca de Noé, ela para em cima de uma montanha, a montanha Ararat, e assim por diante. Então, os montes, eles vão significar esta ideia. Então, quando a Bíblia fala muitas vezes no Salmo, de Sião vem o meu refúgio, esta Sião está usando o nome de uma montanha, mas a Sião, ela é também, em alguns textos da Bíblia, uma palavra para se referir ao próprio céu e às vezes ao próprio Deus. Então, são caminhos de atalhos que a gente tem que muitas vezes ir compreendendo o que aquela linguagem prefigura, né? Porque senão, que sentido faz você olhar para uma montanha e dizer o meu socorro vem de lá? Né? Imagine você sair perto da sua casa, você conhece um monte muito alto, uma montanha muito alta, você olha para ela e diz, de lá vem o meu socorro. Obviamente que o salmista não está falando da montanha propriamente dita. Ele está falando daquilo que ela simboliza. Então, para o contexto bíblico, o Monte Sião vai simbolizar sempre o socorro divino, a presença de Deus. Por quê? Porque ele simboliza a grandiosidade da criação. E a criação, ela nos lembra o próprio Deus. E aí no versículo 2, então, ele mesmo vai responder. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Notem que o salmista faz uma pergunta no versículo 1, e ele traz a resposta no versículo 2. Ele sabe que o socorro não está na companhia dos viajantes. Ele sabe que se algum perigo tiver que acontecer no caminho, não são os seus companheiros peregrinos que vão livrá-lo. Não são eles a garantia de que tudo vai dar certo. Também não são as eventuais armas que ele possa levar junto. É não confiar, como a Bíblia diz, nos cavalos de guerra. Isso é uma expressão para dizer não confiar nos próprios recursos humanos. Ele vai dizer, o meu socorro ele está exclusivamente no Senhor. Então, se a nossa ajuda não vier do alto, é isto que o salmista quer dizer em outras palavras, ele também não virá de nenhum outro lugar. E esse versículo nos ajuda a refletir sobre a confiança que nós depositamos em Deus. Notem, diante de um contexto de temor, ele se pergunta, de onde me virá o socorro? Você já deve ter se feito essa pergunta uma porção de vezes. É provável que em muitos momentos que você teve dificuldades, ou quem sabe você esteja passando por um momento assim, esteja agora se perguntando, e agora, de onde vai vir o socorro para mim? E não é do Chapolin Colorado, não. O socorro, diz o salmista, ele vem exclusivamente do Senhor. A falta de confiança, portanto, que nós temos, ela provoca o medo exacerbado. E da onde vem esta falta de confiança? Vem da falta de intimidade com Deus. A nossa confiança em Deus, ela aumenta à medida em que nós somos íntimos de Deus. E Deus nos se torna íntimo de cada um de nós quando nós utilizamos frequentemente os meios da graça. Palavra, batismo, Santa Ceia. Então, queridos irmãos, vamos olhar um texto de Isaías,
onde Deus descreve, por boca de Isaías, essa ideia, esta questão da falta de confiança. Isaías 31, 1 a 6. Isaías 31, versículo de 1 até 6. Quem gostaria de ler? Eu leio, pastor. Por favor. 31, 1 a 6. Ai dos que descem ao Egito, à busca do socorro. Procuram apoiar-se em cavalos, põem a sua confiança nos carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são de grande força. Mas não voltam os olhares para o Santo de Israel, não buscam o Senhor. Pois bem, também ele tem sabedoria e pode trazer a desgraça. Ele não deixa de cumprir a palavra, assim levantar-se-á contra a corja dos malfeitores e contra o socorro dado aos que praticam a iniquidade. Pois o egípcio é homem e não Deus, seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que socorre tropeçará e o socorrido cairá, e perecerão ambos juntos. É a 3:6, né? Até o 6. Tá. Porque assim disse o Senhor, como ruge o leão novo, sobre a presa, quando se convocam contra ele todos os pastores, sem que ele se apavore com os gritos, nem se assuste com o seu tumulto, assim descerá o Senhor dos Exércitos, para guerrear sobre o monte Sião, sobre seu outeiro. Como as aves que voam, assim o Senhor dos Exércitos velará sobre Jerusalém, velará sobre ela e a livrará, protegê-la-á e a libertará. Voltai para aquele contra o qual se rebelam tão profundamente os israelitas. Muito obrigado. Notem, esse texto é um grande texto de advertência. O Egito era uma grande potência da época. Então, Deus, por boca de Isaías, está alertando e dizendo: ai daqueles que confiam nos carros, nos cavaleiros. E aí, por fim, acaba dizendo: convertei-vos, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Muitas vezes, estimados irmãos, nós acabamos colocando a confiança muito mais naquilo que nós temos à nossa disposição no mundo, esquecendo-nos de que a nossa vida sem Deus de nada valeria. Não adiantaria dinheiro, tecnologia, poder, nada disso, se Deus não abençoar a obra das nossas mãos. E Israel estava, então, tão empenhado e tão propenso a confiar muito mais nos cavalos de guerra, e muitas vezes Israel temeu perder a guerra, porque os exércitos inimigos eram grandes, e Deus queria justamente mostrá-los de que deviam ter confiança nele. Então, o salmista, aqui no Salmo, nos convida para esse tipo de reflexão. É uma pergunta oportuna para a gente se fazer. Onde nós, de fato, colocamos a nossa confiança, especialmente quando sobrevém sobre nós algumas situações que nos são de adversidade. Então, o salmista reconhece que Deus é o Senhor da criação. E o que significa isso? É que ele domina sobre os céus e a terra. O salmista faz questão de lembrar, no versículo 2, que Deus fez os céus e a terra. Por que será? Vamos nos recordar um pouquinho de quando Deus criou o mundo. Existe uma expressão em latim que diz que a criação de Deus é uma criação ex nihilo. Isso significa a partir do vazio, ou a partir do nada. Quer dizer, Deus não tinha nenhuma matéria-prima quando ele criou o mundo. Ele fez tudo surgir a partir do nada, do vazio. E ali ele criou todas as coisas. Então o salmista faz questão de lembrar que este Criador dos céus e da terra, que criou tudo do nada,
é aquele que preserva a sua vida, é aquele que lhe traz o socorro. Então, talvez algumas tribulações na vida, elas possam muitas vezes nos fazer perder a esperança. Às vezes, há pessoas que dizem, aquele lá não adianta mais, esse meu filho não vou mais dar conselho, esse meu casamento não tem mais salvação, ou N situações que possam aparecer. E diante dessas tribulações, adversidades, o salmista vai nos lembrar e dizer, mas o nosso socorro, ele não vem de qualquer lugar. Ele vem daquele que fez o mundo a partir unicamente do poder da sua palavra. Uma palavra criadora, uma palavra capaz de transformar, uma palavra capaz de trazer vida. E agora vem do versículo 3 ao versículo 8, onde vai acontecer uma explicação e vai dizer por que que Deus, o que é que Deus faz para socorrer o seu povo aqui no mundo. E o versículo número 3, então, começa dizendo, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quem é que dá essa resposta? Seria Deus respondendo? Seria um companheiro de viagem que estava do lado do salmista? Ou talvez, imagino eu, e creio eu que esta seja a resposta mais pertinente, seria o próprio salmista. Ele mesmo se pergunta nos 2 primeiros versículos e ele agora responde a sua própria reflexão. É um jeito de falar consigo mesmo. Não é uma espécie de discurso de autoajuda, como aquelas frases que você recebe, às vezes, assim, fique repetindo isso tantas vezes para treinar a sua mente a pensar mais positivamente. Não é nada disso. Aquilo que o salmista, ele repete aqui, fazendo a sua própria reflexão, está baseado naquilo que ele aprendeu a respeito de Deus, a respeito das promessas de Deus, a respeito da história do povo de Israel. É mais ou menos assim como aquele exercício que a vaca faz. A vaca pasta de dia, ou durante um bom tempo, depois ela para ruminar. Ruminar significa que ela vai agora trazer tudo de volta para a boca e vai ficar mordendo, triturando aquele alimento um bom tempo ainda, até ele ser de fato processado. Esse é o exercício da fé cristã. É ruminar constantemente nas promessas de Deus. Tem gente que está sempre ansiosa atrás de novas revelações. As revelações de Deus se fazem pertinentes na palavra de Deus. E o verdadeiro cristão é aquele que está sempre, a todo tempo, ruminando, meditando, refletindo nas promessas, tanto aquelas que ele já conhece, como aquelas que ele ainda não leu, não conhece na Escritura Sagrada. É como se o salmista agora estivesse pregando para ele mesmo. E na reflexão o salmista vai fazer a lembrança de 4 promessas, pelo menos, que Deus faz ao seu povo. A primeira delas, ele vai dizer, ele guardará. O final do versículo 3, não dormitará aquele que te guarda. Guardar por um caminho que eles iam passar. Um caminho que era longo e um caminho que era variado. Uma estrada que tinha surpresas, que poderiam ser boas, mas também poderiam ser ruins. E aí ele vai dizer, onde quer que você esteja, ou no caminho que você for, eu vou guardar o teu pé. O que tem a ver o pé? O pé, simbolicamente, é aquele que caminha. E o caminho significa o caminho por onde nos leva a algum lugar. Então o pé tem que estar firme. Desviar o pé do caminho, ou cair do caminho, significa estar fora das promessas de Deus. Teologicamente, esse é o sentido. Desviar o pé é deixar de crer em Cristo como seu Salvador, é deixar de guiar e de viver a vida de acordo com a vontade do Senhor para seguir outros caminhos. Isso é um desviar do pé. Ele vai dizer, ele não dormita aquele que te guarda. Não dormir, se você tem um guarda, um vigia que
ele é famoso por dar umas cochiladas durante o seu turno, você não vai ficar tranquilo. Aquele vigia não vale de muita coisa, porque ele dá umas dormidas. Então, se ele dorme ou se ele ganhou um sonífero, ele não vai servir como alerta, não vai servir como proteção. Aqui Deus, ao contrário, está dizendo: os meus olhos estarão vigiando por ti o caminho todo. Notem que consolador é olhar para esta palavra. É alguém que não apenas nos guarda, mas nos guarda durante todo o caminho, sem ao menos cochilar. Para aquele que esta palavra, notem bem, amados, pode ser tanto uma palavra de lei como uma palavra de evangelho. Se você diz para alguém que está no erro: olha, Deus não dorme nunca, está sempre vigiando. Para aquele que está no lugar errado, vai servir como o peso da lei. Mas para aquele que está com Deus, saber que Deus está vigiando por ele, cuidando dele, é algo de proteção. É evangelho, é cuidado. Versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Está dizendo que vai guardar em várias ocasiões. E aqui aparece o sol e a lua. O sol representa os perigos do dia, como os que nós já mencionamos. A lua representa os perigos da noite, ou seja, 24 horas. O dia inteiro. Sombra. Ele é a tua sombra. O Senhor é a tua sombra. Você já experimentou caminhar debaixo do sol do meio-dia e se livrar da sua própria sombra? Impossível, né? A sombra vai para onde você for. Onde você caminhar, a sua sombra está colada contigo. Agora Deus diz isso para você: eu serei a tua sombra, a tua direita. Quer dizer, aquele que caminha, aquele que fica colado conosco, que está sempre junto dos céus. Mas aqui também pode ser sombra no sentido mais literal, a sombra das árvores para refrescar o povo na caminhada, e a promessa de que o próprio Deus vai guardar o seu povo. Esta é uma promessa que Deus faz, e nós encontramos outros lugares, como, por exemplo, Isaías 64, versículo 4. Alguém pode ler? Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Muito obrigado. Interessante, né? O versículo fala: Deus trabalha para o bem daquele que nele espera. Deus trabalha no sentido de que Deus guarda, Deus cuida, Deus protege, Deus ampara, Deus providencia. Então, Deus estar sempre vigiando pelos seus é uma palavra de evangelho para aqueles que são seus filhos. No versículo 7, ele vai nos falar que Deus nos guarda de todo tipo de males. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Todo mal aqui nós podemos entender como aqueles males circunstanciais, aquelas situações de vida, as desgraças do dia a dia. Mas isso não significa dizer que isso nunca vai acontecer conosco. Antes, o que Deus está querendo dizer aqui no Salmo é que Ele não permitirá que as dificuldades da vida, elas nos façam perder a nossa fé. E é por isso que Ele vai ligar isso com guardará a tua alma. Então, Ele guardará a nossa alma, quer dizer, Ele vai nos firmar na fé. Muitas vezes as dificuldades e as provações pelas quais nós passamos, elas servem exatamente para isso, para nos fortalecer, para nos trazer para mais próximo de Deus, para nos firmar na palavra, nas promessas do nosso Deus. Esse cuidado de Deus por nós, ele não exclui as dificuldades.
Esse não é um pensamento cristão. Quando você ouve alguém dizer que cristãos não passam por dificuldade, ou aquele que entrega de fato a vida ao Senhor vai ter uma vida só de coisas boas, não é verdade. Esta não é uma pregação bíblica, antes é uma pregação que desvia da verdadeira palavra do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer que Deus, Ele jamais permitirá que nós sejamos tentados além das forças que Ele nos concede. Mas nós não vamos encontrar na Bíblia nenhuma promessa que vai dizer que nós, depois de nos tornarmos bons cristãos, seremos isentos de todo sofrimento ou de toda e qualquer adversidade. Isto é uma mentira. O que Deus promete, e esse salmo também vai dizer, é que Ele vai guardar a nossa alma. Para que aquela adversidade que provavelmente nós passamos ou estejamos passando, ela não nos afaste da fé em Cristo Jesus. E aí ele vai terminar o versículo 8 dizendo que Ele guarda tanto a nossa entrada como a nossa saída. Nós podemos pensar inicialmente na viagem do salmista e olhar por traçar esse olhar literal. Ele vai guardar durante todo o percurso da viagem, desde a saída aqui de casa até a chegada lá no Templo de Jerusalém. Mas é interessante que esse texto, se vocês já se antenaram, ele aparece também na liturgia do batismo. Lembram disso? Em muitos batismos o Senhor diz que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ora, lembra que lá no início do estudo de hoje eu falei que nós também estamos de peregrinação para uma cidade celestial chamada Nova Jerusalém, o céu, a vida eterna? Quando é que a gente entra nesta caminhada? Quando nós ganhamos a fé. Quando é que nós saímos, ou quando é que nós chegamos nela? Quando nós somos chamados para a bem-aventurança, pela morte para a vida eterna. Então o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, quer dizer, vai guardar a minha fé, vai me preservar. Se nós estamos hoje firmes na fé, ou se nós estamos na fé em Cristo Jesus, é porque Deus nos preserva nesta fé. É porque Deus nos guarda pelos meios da graça, firmes em Cristo Jesus. Deus não tem nenhuma obrigação de guardar a nossa vida. Por que Ele guarda? Ele guarda porque, primeiramente, Ele estabeleceu uma promessa, uma aliança de fazer um povo e de cuidar desse povo. Essa aliança foi feita lá com Abraão, mas ela se estende hoje para nós que somos a nova nação de Israel, que somos a igreja da nova aliança, uma aliança firmada no sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nós aprendemos no credo que Ele não nos comprou com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue. Então Ele nos prometeu guiar a uma terra. Assim como fez com Israel, guiando e fazendo esse povo entrar na terra prometida, assim também Ele promete nos guardar e nos cuidar para a caminhada do novo céu e da nova terra. Por isso nós também olhamos para um monte. O povo no Salmo olhava para o monte Sião, lá onde ficava a presença de Deus, por causa do templo. Nós hoje olhamos para o monte da onde veio a nossa esperança, o monte do Calvário, de onde veio o nosso socorro, aonde Cristo pagou o preço dos nossos pecados, morrendo na cruz. E assim, nos comprando para uma vida em Cristo Jesus. Tão bonito é dizer no credo apostólico, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e tudo aquilo que aparece lá, relatando a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse salmo, portanto, queridos, é um salmo que nos chama para a confiança em nosso Deus. A confiança de que Ele vai guardar tanto o nosso pé, o nosso caminhar, como a nossa vida, como nos livrar dos perigos, nos fortalecer, nos amparar nas dificuldades
mas acima de tudo que Ele vai guardar a nossa alma. Notem, Deus poderia ter enviado os anjos para fazer isso, mas não enviou. Ele mesmo disse que vai guardar. Eu, o Senhor, sou o que te guarda, diz o Salmo. Portanto, o convite desse Salmo é: confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos guarde, firmes e confiantes na esperança da vida eterna. Amém. Amém, gente amada e querida. Isso é o que eu preparei para hoje. Temos aí alguma manifestação da parte dos irmãos que gostariam de perguntar ou mesmo de colaborar?